Boa noite, pessoal. Estou aqui em mais um Pod Cris, a 6ª edição do Pod Cris, e hoje com um convidado muito, muito especial, um amigo querido já de bastante tempo, militante assíduo nas ruas, Amigo né, de Luciano? rua. Amigo de rua, literalmente. São anos, eu estava pensando, fazem quase 10 anos que a gente começou É verdade. nessas manifestações, 2014. né? E isso, a gente já vai para 2023, né? É isso aí. E estou aqui, pessoal, com o nosso deputado federal, Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque se não falar príncipe, todo mundo fala, mas você não chamou ele de príncipe? Não tem importância. Meu nome é Luiz Felipe, estou registrado como Luiz Felipe, então... Minha mãe lutou por esse nome, né? É Você mesmo? sabe, ela lutou. Acho que a família não estava muito feliz com a escolha do nome Luiz Felipe. Tinha uma certa polêmica mesmo? aí. Porque do lado Orleans, Luiz Felipe Orleans, ele era o último Luiz Felipe Orleans, era o chamado Luiz Felipe Egalité, que era meio que vinculado mais com os jacobinos do que com a monarquia tradicionalista. E aí, do outro lado, tem o Luiz Felipe Bragança, que morreu assassinado, o garoto de 14 anos. Então, nenhuma das referências é positiva. Trazia assim. uma memória. Trazia, assim, mas minha mãe falou, não, mas esse é o nome que eu quero para o meu filho. Então, pronto. Então, Parabéns. fui batizado Luiz Felipe, é isso aí. Olha, só não... E é um desafio colocar um nome num filho. É. Né? Eu acho que qualquer filho. Eu tenho 3 filhos, os 3 foram assim difíceis. Eu passei a gestação inteira tentando decidir por um nome. E eu imagino um filho que tem todo um contexto histórico no nome, né? Porque a sua mãe deve ter tido toda essa preocupação do contexto histórico familiar. Ela gosta muito do nome Fernão, que é um nome português antigo. Eu falei, puxa, ainda bem, viu? Ainda bem que foi Luiz Felipe que sobrevivia ao Fernão. Ufa! Passou. Então, salvei dessa. E eu tenho um primo que chama-se Fernão também, então não quero fazer mal ao nome não, você não queria aqui, dividir o nome com o seu primo. Mas eu não gostaria de ter o nome do meu primo, não. Que o seu primo não nos ouça aqui hoje. Espero que não, acho que ele não vai escutar, não. Mas é isso, pessoal. Para mim, assim, uma grande honra receber o Luiz Felipe aqui, principalmente às vésperas do 9 de julho, que é um feriado aí que envolve a Constituição, o movimento constitucionalista, e que é um tema, né, Luiz Felipe, que é impossível pensar em você não pensar em Constituição, né? Principalmente a libertadora aí que tem feito parte. E aí, pessoal, vocês devem ter visto esse vídeo. Eu fui convidada, eu pedi para o Luiz Felipe, em 2020, fazer um vídeo para mim. Ele gentilmente me levou. Aliás, esse aqui, presente é para você. Ah, é para mim? Pra Olha que lindo, obrigada. Ele sabe que eu fui lá no lançamento e não consegui. Eu tinha um aniversário da família na sequência. Fiquei ali meia hora tentando pegar a fila. Tinha umas 1000 pessoas na fila, não tinha? Tinha bastante. Tinha muita gente. E aí depois eu falei, puxa, que pena. Obrigada, vai ser lido com muito carinho aqui, ó, pessoal. E aí, é isso, assim, a gente tem que lutar, Luiz Felipe. Eu acho muito bonita a sua luta, porque é algo que você não concorda, e a gente, acho que foi para a rua justamente por isso. As coisas que nós não concordamos, nós, ao invés de reclamar, a gente tenta fazer ou encontrar um jeito de fazer diferente. E você simboliza isso para todos nós, né? De estar encontrando aí, puxa, se o Brasil não está bom, eu vou reclamar? Não, eu vou tentar encontrar um jeito de resolver aquilo que eu não concordo. Eu acho que também é deixar a tocha acesa de você pontuar onde é que está o problema. Porque nesse momento eleitoral, acho que a maioria da população, a opinião pública, e certo, acho que está certa a preocupação deles é de reeleger o presidente Jair Bolsonaro e uma base legislativa que o defenda e que consiga emplacar uma agenda que ele defende. Então, eu diria que isso é a prioridade número 1 da opinião pública agora. Sim. Não querem escutar nada propositivo, não querem falar de mudar sistema, de mudar o sistema eleitoral, mudar o sistema partidário. Não, isso é totalmente secundário, muito pelo contrário. Muitos olham isso até com medo. Falam assim, puxa vida, não é o momento de falar disso agora. Você tem que falar em reeleger o Jair e eleger deputados que apoiam ele. Falei, tudo bem, eu entendo isso, certo? Eu acho que eu estou nesse jogo também. E concordo com essa prioridade. Mas eu gosto sempre de levantar esse tema em todas as palestras que eu faço. O inimigo é muito mais bem estruturado que a direita que está nascendo agora, né? E o inimigo,
ele já tem propostas que ele popularizou. Uhum. E são propostas bem detalhadas do que vai ser feito. Eu vejo o plano do Lula, e outro dia eu até, numa palestra que eu fiz aqui no interior de São Paulo, eu perguntei o que o Lula quer fazer. Né? Aí todo mundo começou a pipocar ali, mais de 17 pontos, né? Ministério Judiciário, sistema partidário, falar da censura, falar disso, falar daquilo, tirar a propriedade, MST, blá, blá. Todo mundo sabia o plano do Lula. E o nosso? É verdade. O nosso plano não é dito. As nossas grandes reformas que a gente precisa representar não é verbalizado. Então, quando a gente se depara com uma narrativa popular muito bem formada do lado da esquerda, a maioria da direita fala, não sei, ou não quero, porque vem da esquerda. Isso, então não tem nada para substituir. Então tem que começar a falar das propostas, entrar nos detalhes. E eu acho que isso é uma dinâmica que, infelizmente, está do nosso lado. A gente tem que levantar essa bola, né, fazer essa autocrítica e levantar essa bola e começar a ver, peraí, qual é o melhor sistema partidário? Porque tudo que está aí não foi criado pela direita. Tudo, absolutamente tudo. Porque isso daqui, pessoal, é preventivo, né? Eu fiz psicologia, Luiz Felipe, fiz Mackenzie, e desde o início, tudo para mim parecia falta de prevenção. O brasileiro, infelizmente, e nós somos reaças justamente, nos chamam de reaça, porque a gente espera vir o problema e fala, ai meu Deus, e agora? Vou reagir, não é? É isso mesmo. Então, infelizmente, nós somos bebês, nós engatinhamos, né, Luiz Felipe? Assim, apesar de ser da década de 70, eu me sinto assim, um bebê. Eu tento levantar, eu tropeço, eu não... Né? Porque a política nos foi tirada desde muito cedo. Puxa, não discuta política com seus amigos que você vai arrumar inimizade. Não fale sobre política porque pode sair até morte, pode sair briga. E eu, quando eu fui para as ruas em 2013, minha mãe ficava assustada. Ela falava, filha, você vai perder seus pacientes, seus amigos, seus relacionamentos, vai todo mundo fugir de você. Eu falei, tudo bem, é melhor isso do que viver numa Cuba, numa Venezuela, né? Mas então, Luiz Felipe, a gente foi ensinado desde o berço a não falar de política. E isso, dinheiro, de falar de política e de dinheiro. Religião, futebol, política e dinheiro. Não fale quanto você ganha, não fala que você quer ser rico, não fala que você quer melhorar na vida, e se você tiver um carro melhor, esconda, não mostra para ninguém, né? Então, assim, e isso tá nas nossas células, desde sempre. A gente foi criado, né, com essas premissas todas. Só que não dá mais, pessoal. Como o Luiz Felipe falou muito bem, a esquerda criou todas as narrativas possíveis, eles são bons nisso, eles criam narrativas convincentes, que parecem muito do bem, né? Quem é que vai falar que racismo, né, defender contra o racismo é ruim? Não é ruim, mas a forma como eles fazem, né? Quando eles dizem que tem que desencarcerar porque é o negro pobre que passa por isso. Peraí, mas porque é negro é ladrão? Não, tá cheio pessoal de encarcerado que é loiro de olhos azuis, que é rico muitas vezes, né? Sim. E aí a gente tem que acabar com essas premissas, mas a gente não cria novas premissas, é o que você está dizendo muito bem. Por quê? Porque a gente não previne, a gente espera o problema para reagir. E uma Constituição que não seja esquerdista, ela é um meio preventivo, sim, né? Sim, ela é a base de tudo. Isso. Aliás, uma Constituição que não tem o esquerdismo, ela até permite que o esquerdismo exista, mas que não viole e que não destrua todo o sistema, e que não se transforme num sistema totalitário. Então, talvez até seria a melhor modelo de esquerda seria de um modelo constitucional que não seja de esquerda. Porque as políticas de esquerda, ou menos a política, ela tem várias facetas, mas a esquerda usa da narrativa para obter poder e quer sempre controlar cada vez mais. Então, o controle tem que ser sempre absoluto, né? No final da conta, ele é absoluto. Ele pode começar até bem brando, mas ele chega ao absolutismo, eventualmente. Ou é direto ou é eventualmente. O objetivo é esse. Só que no modelo constitucional que a gente está propondo, é impossível. É impossível violar o Estado de Direito. No final das contas, você pode ser um esquerdista, pode ter suas visões esquerdistas, querer fazer isso aqui, mas você não vai conseguir ter o poder absoluto. Então vai ter sempre um diálogo, vai ter sempre um contrapeso, um freio. Então, eu acho que ali, eu diria que seja a melhor forma de você debater as pautas de esquerda é com limites.
É isso que eu acho que é importante. Porque eles levantam bola de tudo. A direita não levanta bola de nada. Né? Lembrando que todos os estudos sociais, isso veio da esquerda. Sim. Né? Sociologia, toda a questão psicologia, sociologia, jornalismo, tudo isso veio da esquerda. Sim. E também a construção do que é o Estado moderno, né? O Estado pós-moderno. Vamos assumir que você teve um momento constitucionalista no século XVIII, século XIX, o século XX foi todo dominado pela esquerda. Né? As constituições todas mudaram. Todas adotaram o que a esquerda queria, a do Brasil incluso. Todas a do Brasil, não foi só de 88. Né? Você vai para trás, todas as constituições do século XX no Brasil adotaram premissas de esquerda. Então você fala, poxa, então eles construíram essa realidade que a gente vive. Sim. Então temos que desconstruir na base, que é na Constituição. Aí você fala assim, mas então isso é anti-esquerda? Não, não é anti-esquerda. Isso é anti-ideologia. Estamos limpando a ideologia da Constituição. Como que uma Constituição deveria ser sem ideologia? Então é isso que está fazendo. É imparcial. Imparcial, né? Exatamente. Se então a gente você olhar equilibra. O momento constitucionalista ali que levou à Revolução de 32, a gente vê que a política já não era respeitada, era governado por decreto, era uma série de atitudes que o povo já não sabia mais o que fazer, tanto que foi às ruas, né? Pedir uma nova Constituição que pudesse ser acatada e que pudesse, né? E ali o pouco que eu tento acompanhar a respeito, a gente já vê ali o cerceamento da liberdade de expressão, né? E a esquerda fazendo isso, né? A esquerda não permitindo que os jornalistas publicassem a verdade. E a gente olha, Luiz Felipe, parece que está lendo o jornal de ontem, né? Não parece que são 90 anos atrás tudo isso. E parece que São Paulo foi sempre quem defendeu esses temas, né? Porque você vê que o paulista não aceitou ficar sobre a júdice do Getúlio Vargas. Que o Getúlio Vargas, ele praticamente acabou com a Constituição de 1891. Foi a primeira Constituição da República. Acabou, falou, agora isso aqui não vale mais nada para mim. Não... E aí o movimento constitucionalista, eu diria que, infelizmente, né, foi muito tingido pela esquerda. Então, ele vinha até mobilizado pela esquerda, movimentos de esquerda dentro de diversas facções ali, setores da sociedade. Então, a Constituição que surgiu depois, né, bom, vamos na Revolução de 32 antes, né? Então a gente vivia sem Constituição, só com um ditador lá se autoimpulsou no poder. E aí você tem São Paulo se mobiliza. Né? Isso aqui é bacana, porque a civilidade, São Paulo sempre defendeu civilidade, aquilo que é certo, aquilo que deveria ser construtivo, positivo para a sociedade como um todo. E enquanto que os outros estados, acho que não tinha a classe média punjante que tem aqui em São Paulo, ou menos em proporcionalidade da sociedade. Né? Então, São Paulo sempre tem uma classe média dominante. E foi essa que se mobilizou, foi esses valores de classe média que a esquerda tanto detesta, que se mobilizou exatamente para defender um movimento constitucional. Infelizmente, a temática dentro da Constituição, que depois veio a ser a Constituição de 1934, a temática era toda de esquerda. Até o Getúlio até fala assim, é impossível governar. Essa Constituição que vocês estão propondo aqui é impossível de se governar. E não durou nada também, durou pouco. Em 37 ele fez outra dele. Né? Então, eles vinham com o argumento, né, dos benefícios trabalhistas, das leis trabalhistas, do voto da mulher, né? Então, assim, sempre, pessoal, infelizmente, a habilidade da esquerda faz com que a gente demore um pouco para perceber. Porque é sempre um argumento fofo, né? Quem é que vai dizer que as mulheres não têm que votar? Vota, puxa, até que ele parece bom. Mas por trás disso, galera, vem um monte de lixo junto, não é? É isso mesmo. Isso que é muito triste, assim. E a gente até, Luiz Felipe, às vezes a gente está passando ali a rádio, está ouvindo uma notícia, e às vezes eu falo, nossa, que legal. Aí você presta atenção, você fala, não, isso não é legal, pelo amor de Deus. Né? É justamente pela habilidade, eles são bons vendedores. Qualquer coisa que a esquerda se propõe a vender, ela faz isso melhor que nós. Isso mesmo. Né? E dá para desistir? Não dá. Dá para, então vou largar tudo, vou para fora? Não, lá fora também a esquerda está dominando, né, Luiz Felipe? Infelizmente. Acho que até em alguma, por exemplo, a Europa, na minha opinião, está vivendo hoje o que seria o final de um modelo ideal da esquerda, de uma social-democracia. Está vivendo os momentos finais em que
você tem a burocracia, a tecnocracia dominando tanto que não tem mais liderança. Isso. Você olha assim, quem que eles elegem lá de primeiro-ministro, assim, ninguém é estadista. Isso, né? Talvez as últimas referências de estadista da Europa tem que ir para trás, lá para os anos 60, 50, Charles de Gaulle, o Konrad Adenauer, né? Da Inglaterra, talvez a Thatcher nos anos 70. Né? Que a gente não ouviu falar de perto. Mas assim, depois triste. Não tem mais nada. Hoje esvaziou. a prioridade é desarmar a polícia, né? É liberar as drogas, é liberar aborto forever, né? O bebê tá ali andando, já indo para a escola. Não, mas é uma boa... Porque eu já até ouvi falar essa teoria. O bebê pós-nascimento ter o direito da mãe decidir se quer ele ou não, né? Eu acho que até foi uma notícia muito triste na França, foi uns 2 anos talvez, que um bebê de 9 meses, nascido, foi eles dizem que foi abortado, mas ele já tinha nascido. Né? Pô, assim, foi assassinato. É o semi-nascido, né? Então, que eles, assassinato. Eles tiram metade do corpo e faz... Então, assim, sabe, pessoal, infelizmente, ninguém está preocupado com a cura do câncer, ninguém está preocupado com uma melhor educação no mundo inteiro, e eu digo, no mundo inteiro, não é só no Brasil. E aí eu vejo alguns brasileiros que ainda acham que o problema do Brasil é o PT. Não é, pessoal, é algo imensamente maior do que o PT, né? As pessoas falam, o triplex, eu falo, nossa, quem dera nosso problema que só o Lula que é o problema também. Acho que não é só o Lula. Olha, é uma máquina tão mais profunda e vasta e tão mais fortes e bem organizados em termos de fóruns políticos, em termos de apoio financeiro. Então isso... Quando a gente vê os jantares que organizam para o Lula, fica fácil entender. É o dinheiro voltando, né? É o dinheiro voltando lá de trás, que agora os empresários estão pagando a conta. Né? Então, eu viria dessa maneira. Então, isso aí não é da noite para o dia. Isso vem de uma armação. E aí, outra coisa que você precisa deixar bem claro quem é o inimigo. O inimigo está aí desde 1917, né, a Revolução Russa, que eles vêm só aprendendo. Então, eles têm mais de 100 anos de aprendizado em diferentes países, com diferentes experiências, diferentes táticas, diferentes objetivos, diferentes modelos que eles podem aplicar e estágios que eles podem, do qual eles podem apanhar a coisa. Então, eu diria que o arcabouço técnico e tecnológico da esquerda de fazer política é muito vasto, muito profundo. O que resta para a direita? Reagir contrário, falar, não quero. Né? A fé e a família, a pátria, a Constituição. Né? Então, são as... pedir para Deus dar força. Exatamente. Porque quando vem todas essas narrativas de controle, quando vem para cima, eles vêm muito bem, bem estruturado. Então, é contra isso. Bom, a nossa sociedade, eu acho que os nossos filhos, nós estamos nos blindando aqui, de certa maneira, fazendo ativismo. Eu diria que você querer fazer política sem ser ativista é a mesma coisa que você querer pilotar um avião sem nunca ter feito uma aula, ou ter tirado o brevet, ou alguma coisa assim do gênero. Você se blinda de todas essas dinâmicas, né? E você vê na carne mesmo como é que é difícil você vencer esse esquema, mas ao mesmo tempo, como isso, o ser humano é curioso, porque ele não só ele tem o intelecto, mas ele tem a intuição, ele tem a fé. Então, o ser humano é os dois. E é engraçado como isso também é um canal de comunicação. Né? A intuição e a fé. E o pessoal escuta lá uma narrativa da esquerda e fala, puxa vida, ok, mas algo me diz que isso é ruim. Né? E aí faz aquela fezinha e se dá por si de que não, isso aí não é bom. Então, é um canal também de comunicação, mesmo que não seja tão direto e tão... não seja tão concreto, tão né? Assim, exato. você não consegue tirar uma foto disso. Mas, sim, o Luiz Felipe falou uma coisa fantástica. Quem não passou pelas ruas, e aqui, Luiz Felipe, o PTB... ele tem uma característica muito legal, né? Que é uma característica de militância. A gente tem várias pessoas aqui, vários membros da executiva e também entre os pré-candidatos que são militantes, né? Sim. Então eu me sinto... Ativistas, isso, são ativistas. Eu me sinto muito confortável com isso, porque
Quando eu era só ativista, era um ser meio de outro planeta, né? Todo mundo fala, nossa, é aquela loira lá da camiseta do Bolsonaro. E assim, não, a gente chorou junto na rua, a gente passou fome, passou frio, ficou ali horas e teve problemas ali enfim, né, com agressões que vinham do outro lado. Eu presenciei essas agressões aí contra vocês, você socorreu a gente numa delegacia, eu diria que eu socorri, eu fui socorreu, lá, nós estávamos sem comer umas 10 horas. É verdade, eu trouxe... Esse anjo, pessoal. É verdade. Pessoal, olha, aproveitando, a gente precisa ajudar os nossos policiais. Aquele dia na delegacia, Luiz Felipe, não tinha nem água, nem para eles. Não tinha água, não tinha papel higiênico, não tinha nada, né? E nós, pessoal, tinha 200 manifestantes do lado de fora querendo bater na gente. Então, até os policiais estavam assustados aquele dia. Você lembra? A gente saiu de manhã. Queriam bater em vocês e vocês eram chamados de agressores. Isso, né? isso. Então, esse dia, para quem quiser entender o que a gente está contando, foi o primeiro atentado terrorista à bomba de um grupo islâmico contra manifestantes na Avenida Paulista. Pessoal, foi 2016, 2017 isso, né? Quando um amigo meu que estava do meu lado levou aquela bomba na perna. Levou estilhaço de bomba. Levou estilhaço de bomba. E aí a gente correu todo mundo para a delegacia. Em 10 minutos estava a Rede Globo, já estava lá. Tá? 7 advogados. E contando a história completamente totalmente diferente. É. Eles tinham na porta da delegacia, ali nos Estados Unidos, a gente levou 10 minutos para chegar ali. Eu tentando falar para minha família que não tinha acontecido nada, que eu só estava indo jantar com uma amiga. Eu falei, Júlia, avisa o seu irmão que eu estou indo jantar lá. Aí meu filho fala assim, vem cá, Júlia, vem ver no Google o que está acontecendo. Estavam transmitindo ao vivo, pessoal. Quase apanhei quando cheguei em casa. E a gente chegou lá 10 minutos depois, tinha gerador, tinha caminhão da Rede Globo, tinha, assim, eles estavam com uma estrutura, pessoal, que parecia uma final de Copa do Mundo. E nós ali, com fome, tradutor, isso, advogados. Porque eram islâmicos mesmo, eles não eram brasileiros quem fez isso pra gente. Então, assim, foi assustador, Luiz Felipe. E quando você chegou ali, a gente falou, meu Deus, pelo menos de fome a gente não morre hoje, pode morrer apanhando, mas vai ter o que comer. Eu entrei lá e vi que vocês estavam ali já há algum tempo, aí eu saí, fui numa padaria e voltei, mas... Assustadíssimos. Aquele nosso amigo teve que ir para o hospital, teve que fazer um procedimento na perna, porque tinha estilhaço mesmo, teve que tomar injeção antitetânica. E aí a gente olha, né, Luiz Felipe, ainda passamos como extremistas, né? Extremistas ali só tinha senhorzinhos. Eu entrevistei, inclusive, o seu Antônio, o professor Antônio Ortega. 2 semanas atrás eu entrevistei ele, que foi um dos que também entrou na confusão ali, né? Acabou apanhando, acabou batendo, e enfim, né? E a gente olha, Luiz Felipe, e fala assim, puxa, e disso tudo, o que que passa? Que nós somos radicais, somos extremistas, somos violentos, e até hoje eu só socorri amigos que tiveram a cabeça aberta, que se machucaram, nariz quebrado, sabe? É triste. Mas é o mas que a narrativa, essa pessoal, a mídia, é do lado de lá que ela funciona. Guerra híbrida que a gente está vivendo, né? E a gente não está preparado para isso. Não tem nenhum país preparado para isso. Guerra assimétrica. Guerra híbrida, né? Que você é assimétrica de diferentes poderes, mas certamente hoje, por exemplo, as Forças Armadas, as Forças de Defesa, as Forças de Segurança, elas estão organizadas para fazer um combate tradicional, né? Um combate bélico, material ali que você enfrenta força com força, etc. Mas e como é que você enfrenta? E qual que é o intuito disso? De proteger a sociedade e proteger a soberania. Mas agora a sociedade e a soberania, ela está vulnerável a ações que não são guerra tradicional. Sim. Que não é uma invasão de um exército, não é um porta-aviões que chega perto e atraca ali. E nós não temos armas, não temos roupa tática, não temos estratégia, né, então, de combate. A guerra é cibernética, é desinformação, é subversão, é controle do judiciário, é fraude eleitoral. Essa é a guerra híbrida que a gente vive. Tudo isso faz parte, guerra política, né? Então, tudo controle de instituições, controle de sistemas. Então, como é que você se prepara? Porque tudo isso é subversivo. Então, qual força pode agir numa guerra híbrida, constitucionalmente falando? Nenhuma. Não está nada explícito. Então, é por isso que eu acho que essas questões de... Surgiu agora a polêmica das Forças Armadas, que estão lá no sistema eleitoral. Falei, então, mas é isso mesmo. Mas tem que fazer esse monitoramento.
Por quê? Porque hoje o cenário de guerra é completamente outro. Isso. Não é aquele... Você vê até o pessoal da esquerda levantando a bola. Não, mas qual vizinho que vai nos invadir? Qual é a força militar que vai invadir o Brasil, que precisa dos militares? Eu falei, meus amigos, sabe, eles tentam jogar para esse Sim, lado. Descredenciar todo o seu argumento. Descredenciar qualquer ação fora daquele escopo. Mas a realidade é essa. Hoje a soberania do Brasil e a sociedade brasileira está mais vulnerável aos outros canais de ataque do que de uma guerra tradicional. E não há força de defesa nos outros canais. Há somente uma força de defesa muito bem qualificada no canal tradicional. Mas também, como faz parte de defesa e soberania, eles também sabem desses outros canais. Só que agora eles têm que agir, né? Na minha opinião. Tem que agir de uma maneira inteligente, né? Saber como é que funciona, entender como é que está sendo feita a subversão em cada uma dos sistemas. É isso que tem que ter, essa blindagem. E o Brasil não é o único nesse problema. Isso é um problema mundial. Né? Talvez a China e a Rússia não tenham esse problema. Né? Porque lá tem um lado só. Ali eles sabem muito bem controlar a subversão contra eles. Né? Então, os outros países estão vulneráveis. Né? Os países que têm um Estado de Direito, que têm liberdade. Então, dentro dessa liberdade e desses direitos, esses grupos subversivos nadam de braçada, né? Exatamente. Muito fácil. Então, é assim, eles têm uma arma, pessoal, que é muito potente, que é a mídia, né? Que ajuda na distorção dos fatos, incriminando tudo que vem de nós e suavizando tudo que vem do lado deles. Eu falo que assim, Luiz Felipe, a gente ainda sobrevive e se fortalece, né, meio a tantas adversidades por causa disso, porque hoje temos a internet, acho que eles não contavam com isso, né? A gente tem aí um Facebook onde uma dona de casa, onde qualquer pessoa consegue se expressar ainda, né? E aí, eu acho que só por isso que a gente ainda consegue continuar lutando, porque se fosse depender só da mídia, se hoje fosse como há 20 anos atrás e só houvesse a mídia para divulgar, você já pensou? Pera, eu vou ligar a televisão para ver no jornal o que está passando. Né? Donos de casa radicais extremistas foram lá e, né, sei lá... Você que é pré-candidata a deputado estadual, imagina voltar 20 anos atrás, que não tinha mídia social, como é que você estaria se comunicando com seus possíveis eleitores? Sinais de fumaça. Sair na rua, né, fazer alguma coisa assim, ou implorar para algum líder de partido, comprar um espaço na mídia tradicional, para ter talvez uma coluninha ali sem sua foto, nunca, só menção de nome ali numa quinta página. Então você imagina o controle que eles tinham de todo o sistema. Essa que é a realidade. Sim. A gente estava vivendo já sobre um manto de controle muito forte. Então a mídia social, no primeiro momento, foi uma explosão de diálogo e de liberdade em termos de poder se promover individualmente e de ponta a ponta. Ao mesmo tempo que também cria muito ruído. Né? Então você tem coisa muito boa, aí você tem muito ruído ali que é criado nesse meio. Aí é que eu digo, você tem que confiar muito no ser humano, você tem que ser um humanista assim, por excelência, porque eu sempre falo, olha, eu estou falando tanta coisa aqui que vem de tanto estudo que eu estou até... é tão não meu até os conteúdos que eu tento veicular, são coisas, como é que eu diria, são pilares formadores de país, civilização, que eu tendo a mencionar. Sou um mero canal de comunicação desses pilares. Agora, se do outro lado não existe uma pessoa que é capaz de entender aquilo que eu estou dizendo como sendo verdade, já estamos perdidos. Isso, sim. Não adianta ter um canal livre. Sim. Se eu não acreditar que do outro lado, na televisão, na internet, não tem um ser humano capaz de que quando ele escuta a verdade, ele aceita aquilo como sendo verdade, e não fica na dúvida, ou não, isso aí, porque não sei o quê, e aí pronto. Eu diria que a nossa chance de dar certo reside exatamente aí, nessa capacidade do eleitor confiar naquilo que a gente está falando. Né? Caso contrário, se achar que é ruído, se achar que é desinformação, se achar que é suspeito demais e tal, pronto, já acabou e não tem esperança nenhuma. Eu não sei se esse sentimento é comum a você, mas a minha, assim, cada dia isso fica mais concreto. Em 2010,
2010, 2008, chegam postagens do Facebook, eu já falando fora Dilma, né? Enfim. Naquela época e até 2015, eu tinha muita disposição para falar, para tentar convencer as pessoas. Eu argumentava, eu explicava, eu passava dias, se precisasse. Eu cancelava eventos com a família para estar ali argumentando e lutando pelo que eu acreditava. E hoje, acho que é um pouco o que você está falando, a gente experimenta um esgotamento de lutar por aqueles que estão do nosso lado, mas não de tentar convencer mais ninguém, não é, Luiz Felipe? Porque quem até agora, pessoal, com tantas evidências, com tanto sofrimento, com tanto saque, não só de dinheiro, mas de valores, né? Tudo que saquearam o nosso país. Se até agora ainda tem gente que tem dúvida... É isso mesmo. Eu não consigo mais argumentar, Luiz Felipe. Eu começo a falar, segunda palavra, a língua já está cansada, sabe? Eu falo assim, não tenho o que falar. Eu acho que até agora, a gente estava até com um amigo esse final de semana, e até eu falei assim, daqui para frente a gente só vai conversar com quem está entendendo o que a gente fala, porque quem não entendeu até agora é muito difícil, mas me parece mal intencionado. Mas isso não está certo. Porque, sei lá, mas a gasolina... já está perdido, aí já está perdido. Aí eu falo, não adianta a gente perder tempo que, diante de tantas evidências, as pessoas ainda gastam a energia que têm para tirar a credibilidade daquilo que está comprovado. É isso né? aí. Mas será que roubou mesmo? Será que o triplex é dele mesmo? Já escutei, mas os outros... Já escutei o pior. Já escutei validando o roubo. Não, rouba sim, mas os outros também roubam. Isso, aí exatamente. Aí você perde realmente a esperança de que... eu entendo até, de certa maneira, entendo por que a pessoa pensa assim. Porque, de fato, o sistema todo é corrupto, né? Você tem a corrupção sendo uma característica que perdura aí já há décadas, muito mais, sempre existiu em qualquer modelo político, em qualquer país, qualquer civilização, sempre teve corrupção. Agora, a corrupção do nível de ser contra, de destruição de país da maneira que estava sendo conduzida, de destruição de sociedade, de país, de poupança de renda de sociedade. Eu não imagino que houve antes, né, na história da algo humanidade igual isso. E você ainda tolerar isso. E achar que não é relativo. Não é relativo. Aquilo é um absoluto ruim e temos que trabalhar contra isso. E eu digo, as pessoas são culpadas? Claro que tem pessoas culpadas, não tem a mínima dúvida. Mas o sistema também é. O sistema se permitiu a isso. Ele se permite a isso. Não existe um sistema bom bastante para depender... Como é que eu diria? O sistema é sempre dependente de boas pessoas. O brasileiro. Porque o sistema é ruim. O sistema sendo ruim, se você não bota gente boa, a corrupção vai sempre perdurar e sempre aumentar e sempre fazer o que a gente viu acontecer nos governos anteriores. Então a gente tem que estar sempre elegendo gente boa, o que é um grande perigo, porque a gente não sabe. A gente nunca sabe. Pode sempre entrar uma parcela lá que, puxa vida, enganaram bem. Porque tem o pessoal que você sabe, né? Pô, a gente passou muito por isso, né? O pessoal que é egomaníaco, narcisista, você é psicóloga, né? Sim. Então você sabe identificar. Vários ali dava para identificar de longe, né? 2018 tinha vários que falavam assim, com essa pessoa eu não tiro foto, me deixa longe, não é? E isso. Tem alguns policiais que é engraçado, eu já conversei isso com alguns policiais deputados. E aí às vezes eu fico na dúvida, estou com 50 e já vi o mundo, né? Então também já sei mais ou menos quem é quem, né? Não preciso estudar muito para identificar. Mas eu sempre tenho um policial do lado e eu pergunto, e aquele lá, você não acha que aquele lá é meio psicopata? O cara vem 100% psicopata e nenhum policial chega perto. Então, assim, é patente como tem. A política é um para-raio desse tipo de personalidade. São pessoas que querem o poder a qualquer preço. Isso aí é uma característica do psicopata. Ele tem uma dificuldade de lidar com a frustração, né? Então, assim, tem ambiente melhor que o político para isso. Exato. Né? Vai fazer de tudo aí para não se frustrar. Doa a quem doer, né? Aí tem o lado de aparecer também, né? Poxa, vou aparecer, vou ter um poder... midiático, isso também intoxica alguns. Mas, enfim, então, detalhes aqui da vida de político. Sim. E eu acabo assim, né, Luiz Felipe, conhecendo você, conhecendo outras pessoas que ganharam, outras que não ganharam, que não estão eleitas, mas eu falo, para mim, como cidadã, me chama muita atenção os que não mudaram quem era.
Né? Você, por exemplo, está aqui, pessoal, né? É um amigo pessoal da forma como era antes, né? E que nunca usou o poder para fazer coisas que não faria antes, vai. Né? E é diferente isso. Você, quando lida com alguns políticos, a gente brinca e fala que tem uns que não precisam nem se eleger. Só dele colocar o nome lá, ele já muda, né? Exato. Então, isso para mim é uma coisa que me chama a atenção. Eu falo, puxa, olha que legal. Tem pessoas que se elegeram, estão aí no meio do mandato e com a mesma personalidade, humilde, conversa, explica. Você tem uma dúvida, a pessoa para ali para te ouvir. Eu acho que é isso. Eu falo, hoje em dia, assim, a gente não tem como diminuir todos os erros, né? Você não tem como prever o futuro, mas eu falo, puxa, um dado importante é esse, é aquela pessoa que continua se sentindo um ser humano mesmo eleito. Porque não são todos assim, são? Acho que a questão política no Brasil, infelizmente, tomou um ar diferente. Tem um ar de status, Isso. e que não está errado, na minha opinião, e tem um ar de poder que também está errado. Então, não é status e não é poder. Você vira um servidor. Isso, Você temporário. Vira um servidor. Temporário Temporário, ainda. pessoal, Servidor. 4 anos de servidor. Qualquer outro concurso é a de eterno, né? E você, então, você é inferior ao cidadão. Isso. Você serve ao cidadão. Essa que é a... Aí você fala assim, puxa, mãe, mas que postura bonita. Não é postura bonita, é assim todo mundo desenvolvido. É assim como é. Isso. É que aqui, infelizmente, que no Brasil, o modelo, de novo, o sistema, ele faz com que você acredite que você tem um status privilegiado. Começa, né, Luiz Felipe, aquela plaquinha, autoridades, né? Você vai num evento, tem ali a plaquinha, autoridades. Ali você já se separa do ser humano. Então, é isso. Eu acho que assim, não era para ser uma autoridade, era para ser alguém que está ali como um representante, um papel importantíssimo, um papel grandioso, mas que não torna melhor que os outros, né? De fato, o poder você não tem, né? Você acha que a referência que, poxa, o cara é deputado, bota lá. Mas o deputado não tem poder. Ele tem poder de propor, ele está mais próximo de materializar uma realidade política, mas ele não tem o poder de fazer essa realidade. Tem talvez mais poder de negar o que está acontecendo, tal, individualmente falando. Agora, para fazer, você precisa de um apoio coletivo. Isso. E, então, você não tem poder, né? Você tem que... Pô, eu virei... Agora, depois da pandemia, que antes da pandemia você não tinha acesso à comissão, não estava tudo plenário, mas eu fiz muitas propostas no início de mandato, tudo aquilo que eu estava representando no meu livro e tal, então a equipe lá produziu pra caramba e fizemos praticamente tudo que a gente precisa fazer em termos legislativos. Claro que tem muita coisa ainda, mas eu diria que 80% do que a gente precisava fazer legislativamente para mudar efetivamente o Brasil, a gente fez, está proposto. Agora fica a missão de fazer tramitar, né? Fazer passar na comissão, coletar assinatura. Então, eu estou passando o chapeuzinho toda semana, né? Quando eu vou para o plenário, a minha missão lá é passar o chapeuzinho. Olha, assina aqui, por favor, essa proposta aqui, uma de reforma judiciária, ou então uma proposta de reforma tributária, ou aqui que vai dar isonomia tributária para tal segmento. Então, eu estou sempre falando com os outros deputados para assinar alguma proposta minha que, certamente, que se for adiante, depois de um processo, ou lá, de comissões e tal, vai mudar o Brasil, vai mudar a realidade. Mas isso não é de todo o poder, muito pelo contrário, eu tenho que me submeter lá o tempo e a humildade de pedir a assinatura de cada deputado. E você é mais reservado, né? Não deve ser muito fácil. Não é. Demorou um pouco para acostumar com isso. Exato. Exatamente, eu não gosto de ficar... Não sou muito extrovertido, assim, do ponto de vista... Eu sou sociável, mas eu não acho que eu sou extrovertido. Isso eu também. Então tem que ir lá e falar, ai, meu Deus. Putz, olha, o cara tá aí, tá me olhando e eu vou lá. Agora, esse aí vai assinar. Agora ele chega lá, não assina, eu fico, putz, eu não assino. Nunca mais eu vou lá, ele não quis assinar, tô chateada. Poxa vida, já interiorizo aqui. Não, tô brincando. Tamo junto. Então, não é pra gente tímida, não, ver esse negócio de política, isso penaliza quem é tímido. Porque a gente sofre o dobro, não é? Se ele dá aquele calor, assim, você começa, não é? 500 deputados. Então, olha, mas olha, é engraçado porque a gente, eu acho que até a maioria é assim. E a maioria que
tem boas propostas. Aham. Por quê? Você tem lá os deputados que trabalham plenário. Então, que vê a pauta da semana e montam lá uma narrativa para se contrapor ou para apoiar a pauta da semana. Não é a pauta dele. Tá. É o que está rolando na semana. Então, faz um discurso bonito e tal. Ganha mídia. E tal, orienta voto e tal. Então, é um deputado válido? É uma função válida. Vai mudar o Brasil? Não vai mudar o Brasil. Mas é válido para o sistema legislativo fluir. Tá. Né? Porque eles dão opiniões, combatem opiniões, aquela coisa, e isso adquire uma certa visibilidade para eles, que é positivo para eles. Eles continuam sendo avaliados como tal, como sendo alguém de plenário e tal, isso aqui. Mas quem de fato faz as propostas, quem monta as propostas, quem pensa, quem está ali, geralmente são os mais tímidos, os reservados, né? Tá. Que trabalham com a equipe, fazem análise, chamam especialistas, e aí montam a proposta, e aí fazem tramitar essas propostas maiores, né? Que aí são emendas e tal. Então, eu diria que, assim, você vai ver que em todo o sistema, os mais visíveis são os que comandam um pouquinho o diálogo do plenário. Mas a pauta, quem faz são os mais quietinhos. Tá. E os mais quietinhos não gostam dos mais visíveis. Hein? Não é fácil. E os mais visíveis acham que dominam os mais quietinhos. Então fica assim um joguinho olha meio... Que legal isso. É engraçado ver. Eu tô pensando em uma lavoura, né? Você ara a terra, aí tem aquelas que às vezes aparecem muito rápido, que é a erva daninha, que você tem que ficar de olho nela ali. E tudo é um processo, né, Luiz processo. Felipe? Tem que saber lidar com as pessoas tal qual elas se apresentam. Mas eu acho que antes de você entrar numa missão política, você precisa ter algo a oferecer. Dentro da política, você tem que botar um tapa-olho e fazer o seu mandato. Manter o foco. Manter o foco para você estar sempre coerente e estar sempre entregando aquilo que você se propôs a fazer. Se a sua proposta é uma proposta mais genérica, assim, de defesa de um tema ou de uma ideologia, aí pronto, aí você está buscando só o holofote para isso. Tudo bem, aí o resto é completamente secundário. Né? Mas quando você tem uma missão, que você se impõe essa missão, se você não ficar fiel a ela, a toda semana, a todo mês, você acaba se envolvendo em milhões de outros projetos que você é chamado para fazer, para ver e tal, para votar, para se posicionar e tal. Se você se perde, o teu eleitor não sabe como te olhar, como te ver, sabe? Qual é a tua missão, qual é o teu propósito. E isso acho que aí todos perdem. Né? Acho que você fica naquele calabouço de propósito. Literalmente, o plenário, o sistema parlamentar ali no federal, você tem lá mais de 100 mil, 200 mil propostas que a qualquer momento pode ir a voto. Então, infelizmente, a toda semana as lideranças se juntam para definir o que é a prioridade. E raramente essa prioridade tem a ver com o momento político. Geralmente tem uma pauta particular de algum nicho, de alguma minoria ou de algum segmento, de algum parte da burocracia que vem pedir reajuste ou de uma lei que precisa ser renovada, que veio da burocracia dos juízes. Então, sim, o que isso tem a ver com a entrega que a população está esperando? Né? Então, na minha opinião e no meu caso, eu gosto de ficar mais próximo dessa entrega. Né? Se eu entrar no jogo de entrar na pauta da semana, eu me perco completamente. É muito fácil se perder. É complexo, né? Muita coisa. Acho que quando a gente fala de um país cada vez mais enxuto, acho que até para isso também, né? Acho que muitas coisas poderiam, eu acho que assim, demorar menos e ser mais objetivas. Porque a gente você não precisaria se reunir tanto. Isso. Né? Você tem muita concentração de coisas, né? Ao menos estou falando do federal, né? Até que esvazia um pouco a função do estadual, em função essa concentração de competências, né, na União. Então você está esvaziou os estados e municípios, tudo é decidido ali no Congresso. Então você está decidindo coisa que não caberia a um Congresso Nacional, um parlamento definir, e a toda semana não tem orientação. O ideal seria você eleger um governo
eleger também o legislativo, que tem uma pauta clara, alinhada com o governo, e você determina as datas em que ocorrerá as discussões e as votações. Então você se reúne para essas datas. E nem tudo vai a voto no ano. Né? Você já prioriza no começo do ano, você já estabelece lá um cronograma de votação e vai assim, mas é isso que vamos votar no ano, vamos discutir e votar nesse ano. Então, aí você limpa um pouquinho. Não fica aquilo aberto. O que você vai fazer hoje? Semana tudo que aparecer. Toda semana você está discutindo milhões de temas nas comissões que possivelmente nunca irão a voto naquele ano. Mas, enfim, chama os deputados do Brasil inteiro para se reunir lá toda semana. Né? Então, você veja o custo que é. Antigamente não era assim. Em vários países desenvolvidos, o parlamento do Congresso Central de Brasília não se reúne toda semana, como o nosso. Né? O nosso é toda semana. E também, em alguns países, você só é pago quando vai. Tá. Esse é um dado importante. Seria um dado importante. Vamos ter uma discussão, você só vai ser pago quando for ser chamado para discutir e votar. Como consultor, como de fato um advogado. Né? Ele é pago para... Ok, você tem uma missão de votar tais coisas, você é pago para isso, tá bom. Ótimo. Você não é pago para outras coisas, que não é vinculado àquilo. Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão de sistema, não é uma questão de gente. Tem que mudar o sistema para chegar nisso. Que é quando você fala de descentralizar, né? Dar mais poder aos estados. É isso aí. Descentralizar e tirar menos a concentração de temas só nesses 500 deputados e deixar as pontas criarem suas legislações mais livremente. E também com menos frequência, né? E tornar toda a coisa mais planejada e, ao mesmo tempo, as reuniões mais variáveis. Mais eficiente, né, Luiz Felipe? Muito mais. Se fosse, eu já até escrevi um artigo sobre isso. Se fosse uma fábrica, estaria quebrada em um mês. Porque você fica produzindo lei que nunca vai ser a voto. Né? E a voto é o mercado, concorda? E a voto é vender. Se você tem lá 2.000 leis produzidas pelos congressistas toda semana, e só nenhuma delas vai, ao final do mês, ser efetivamente votada, o que você está fazendo ali? Isso. Criando lei. Por que a gente está discutindo isso se não vai fazer, né? Exatamente. Então, tem que criar essa orientação, isso tem que mudar o sistema para isso. Né? Tem todas umas mudanças internas de regimento lá, legislativo e tudo. Então, estou entrando aqui nos detalhes, né? Não sei se era isso que Não, mas acho excelente, porque são assuntos, Luiz Felipe, que eu acho que angustia a maioria das pessoas que acompanha. Meu pai tem 85 anos, mas adora assistir a TV Senado, né? E às vezes ele fala algumas coisas, ele fala, puxa, filha, falam tanto, mas a gente não vê as coisas acontecerem, né? E o que eu penso, Luiz Felipe, eu acho que esse ano eleitoral é de extrema importância para continuar mudando, mas assim, para consolidar essa mudança, né? Só que é importante que as pessoas também entendam que cada erro que elas cometem são 4 anos perdidos ali. Né? É isso que eu acho que é importante. Quando a gente fala de descentralizar o poder, né? Delegar o poder aos estados. Mas para isso a gente tem que ter bons governadores, a gente tem que ter um poder legislativo aí, estadual que funcione, alinhado. E não votar porque a pessoa é legal, porque canta bem, porque é engraçada, porque serão esses os nossos representantes. Esse é um ponto importante que você está levantando, né? Porque eu acho que cada vez mais agora, eu acho que eu até chamei isso no outro artigo que eu escrevi, é mediocracia. É que você elege as pessoas baseado no valor midiático dela. Então, ela é visível, independente do que ela faz. De qualquer valor ou competência que ela transfere da vida profissional, pessoal dela, para o contexto político. As pessoas votam naquelas que elas lembram. Isso. E eu fiquei pensando no porquê disso. Né? E eu acho que agora, isso não é de agora, mas nesse momento mais do que outros, em função das redes sociais, da internet, dos celulares, etc., eu começo a ver o ser humano como eu estou vendo aqui os computadores, quando você liga, tem aquela memória que é preenchida no momento que você liga o computador, né? Aquela memória RAM, né? Que é Random Access Memory. Olha que eu lembro disso de quando tinha uma incubadora há 10 anos atrás, eu não lembro de algumas coisas. Mas então o RAM, quando você liga o computador, ele é preenchido com uma série de informações e protocolos ali, e quando você desliga, todos aqueles protocolos somem. Então, hoje em dia, a informação das pessoas é aquilo que está no dia.
Tá. Você ligou ela no Isso, dia, o quê? isso, Aquilo isso. que está ali no dia. Se você não faz parte daquele protocolo do dia, desligou, ela não lembra mais de você. O dia seguinte é outro dia. É outra ligada de computador. Então, você não está no hard drive, né? Você não está ali no disco rígido, né? Você está no RAM. Então, é isso. Eu vejo que a maioria das pessoas votam naquelas que elas estão vendo. Que elas, tá aí, olha, poxa, aí, eles não têm aquela referência mais permanente, sabe? De personalidade. Então, isso, de certa maneira, você veja, é constante. Agora, o sistema eleitoral é todo dia. Isso. É sim. todo dia alguém se elegendo. Sobrecarrega, É alguém né? se elegendo. Então, e vale mais quem choca mais. Isso, não é quem tem a proposta certa. Quem fez alguma coisa que apareceu na mídia, sei lá, e qualquer coisa mesmo, um escândalo. Não precisa muito. O caso do mendigo, né? Que falaram, não sei se ele vai ser candidato ou não, mas na época falaram. Aquele menino, sim. Né? E aí a gente olha e fala assim, aí todo mundo, não, porque olha, ele vai se candidatar, tem 4 partidos sondando ele. Aí eu falo, gente, né, não vota porque você sabe o nome da pessoa, pesquisa, olha o passado dessa pessoa, vê que... Tanto que esse caso mesmo, depois apareceram vários dados, né, que não eram conhecidos ali nos primeiros dias. E acho que é isso, assim, o brasileiro, Luiz Felipe, eu tenho falado muito isso e cada vez para mim faz mais sentido. Ele tem que ser protagonista do destino do país dele. E hoje ele não é, ele acha que a culpa é do político, que não presta, que só rouba. Mas, pô, quem foi que botou ele lá, né? A gente pode falar do que for do sistema eleitoral, mas as pessoas, assim, eu vejo hoje muitas pessoas que se orgulham e falam, não, eu nunca voto. Tudo bem, né? Mas assim, então não reclama se você não ajudou a escolher. Tudo bem, eu também sou contra o voto obrigatório, mas eu acho que isso tira o direito de você reclamar. Sim. É como o síndico do prédio, se você não ajudou a escolher, você não tem muito como opinar sobre isso, né? Isso mesmo. Então, acho que assumir o protagonismo, entender que aquilo que não está bom também depende da sua atitude para melhorar, ou não, ou para continuar como está. É isso mesmo. Né? É isso aí. Enfim, eu acho que a gente ainda tem população que entende. Eu digo isso pela a minha rede social especificamente. Outro dia o pessoal... Porque eu estou sempre ali fazendo aquele juízo. Poxa, será que isso aqui vale a pena? Será que o que a gente está falando, representando, está tendo reverberação, está influenciando? Tem mais gente pensando como a gente, entendendo o nosso ponto de vista? Ou a gente só é parte do ruído do momento, né? E assim que desligar o computador... Matrix, né? Será que a gente está fazendo parte de tudo isso? Será que é o ruído do momento ou temos alguma influência aqui além do meu mandato, além da minha vida política, etc. Aí o que me dá essa esperança é que eu até olho para trás, alguém que me falou isso, foi um amigo, ativista até, de caminhão. Eu falava isso, mas será que vale? Porque todo mundo, a maioria dos brasileiros, isso não vale a pena, dentro da família, então, não, porque não sei, porque é isso e tal, que você está fazendo. Mas o meu amigo falou, olha quantos seguidores você tem. Eu falei assim, pois mas tem gente que tem muito mais. Ele falou assim, mas olha o quanto que você nunca falou uma besteira na tua mídia social, você nunca falou um palavrão, você nunca fez uma coisa baixa, de baixo calão, com ninguém, ou com si próprio, ou com alguma situação, para chamar atenção, e olha quantas pessoas estão te seguindo. Sim. Então tem demanda, tem gente querendo saber isso. Isso, de certa maneira, me incentiva bastante. Né? Que você fala assim, não preciso tomar uma postura depreciativa, chocante, e que, aquela coisa que vai viralizar e todo mundo vai compartilhar. Você, acho que cria uma alternativa não fazendo o que é o normal. Você cria essa alternativa, falando, olha, isso é que é o certo que você tem que fazer, é o que eu represento, é o que eu posso fazer. Então, aí para isso também tem público que quer ver exatamente isso, quer menos ruído, quer mais diálogo, quer mais compreensão, quer ser forçado a aprender. Acho que nada... Outro dia eu encarei alguns temas bem polêmicos de frente. Né? Tem alguns canais, cada canal eu uso de uma maneira mais seletiva. Por exemplo, o Telegram eu falo mais coisas ali, eu faço mais análise, eu provoco mais e entro um pouco mais
E é engraçado ver como tem alguns já comentaram para mim, puxa vida, eu chego lá, eu vejo o tema, o título e já estou te odiando. Aí começo a ver, você começa a falar, eu te odeio mais ainda. Mas aí você constrói uma conclusão e fala, puxa vida, não sabia. Ufa, que eu ouvi até o final, né? Então, eu falei, pois é um processo de aprendizado, e aprendizado dói. Sim, Aprendizado dói. Sim. Aprendizado, você sai da zona de conforto, sim. Isso. Então, ninguém gosta de aprender, né? Acho que é por causa disso, por causa dessa dor, por causa desse momento, assim, essa coisa meio chata de você que, puxa, eu também, eu digo de experiência pessoal. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa, ao menos no meu caso, né? Eu acho que eu tenho que preencher essa função aí de passar aquilo que eu conheço. Não vou dizer também que eu conheço tudo, que eu sei tudo, mas aquilo que eu sei eu tento passar da melhor maneira. E às vezes é polêmico e acho que são os temas que mais me motivam, né? De ver como é que você consegue criar essa argumentação e transferir a pessoa para o teu lado. Sim, e eu acho, sabe, Luiz Felipe, eu nunca tentei ser quem eu não sou, né? Ah, Cris, você precisava fazer uma coisa para chamar atenção, mas aí não sou eu a vida inteira fui discreta, né? A vida inteira fui focada no meu trabalho, minha profissão é discreta por si só, né? É cercada de sigilo, é cercada de ética. Na minha vida como mãe, também nunca, né? Então, eu penso assim, puxa, eu tenho a garantia de ser quem eu sou desde sempre. Se isso para as pessoas não serve, se prefere alguém que faça um escândalo, faça um vídeo bombástico, não esperem isso de mim, acho que de nós, né? Sim. Eu acho que a gente tem a oferecer uma personalidade que nos acompanha do berço. É isso aí. Se isso é qualidade para uns, defeito para outros, eu falo, nunca tive a pretensão de representar um papel. Eu tento ser eu, porque essa é garantida. Essa daqui, com suas qualidades e defeitos, é a mesma. Mudar, né? Não dá para mudar, mas é fácil, porque daí você não precisa mentir, você não precisa dissimular, você não precisa... Outro dia uma senhora comentou na rede social, ela falou, nossa, a Cris eu conheço, ela é igual sempre, ela é super simples, é desse jeito mesmo. Porque sou eu, né? Não tem... E eu acho que é isso, você é a mesma pessoa, a gente se conhece faz bastante tempo, é a mesma pessoa, né? Eu falo, é tão gostoso isso, não ter surpresa, né? Imagina, aí, tá eleita, vai falar com o Luiz Felipe, a surpresa é que ficamos mais velhos, né? Isso é inevitável. Não, mais experientes, né? A gente dá aquele mergulhinho na fonte da juventude, dá tudo certo. Gagueja um pouco mais, se enrola a língua um pouco mais. Você gagueja? Não gaguejo. Não, eu gaguejo, às vezes, gaga, gente, vocês sabem, vocês que me acompanham. Às vezes eu gaguejo quando meu pensamento atropela a minha fala. Isso, eu gosto de pensar, mas na verdade eu estou gaguejando. Às vezes eu dou umas gaguejadas, mas eu já falei, minha marca é registrada. Às vezes vídeo que tem que fazer rápido, tá barulho e tudo, nossa, eu gaguejo muito, mas aí o pessoal já dá até risada. Assim, tudo bem, faz parte. E é isso, Luiz Felipe, eu acho que a gente está assim, construindo um sonho. Eu acho que, né, você tem filho, eu também. E eu acho que o que me levou para tudo isso é que eu não quero para os meus filhos, né, agora para o meu neto, um país pior do que o que eu tive, né? Eu acho que eu tinha um mínimo de segurança familiar, eu tinha um mínimo de segurança de poder andar na rua, e eu não quero menos para eles, sabe? Quando década de 80, eu sempre fui muito sonhadora, aquariana, assim, e eu sempre achava que, nossa, ano 2000, 2010, 2020 ia ser uma coisa meio Jetsons, uma coisa maravilhosa, né? E hoje eu já me contento, pessoal, em só ser igual. Se for igual, assim, se a gente puder pôr um filho numa escola estadual e ele não for assediado por um traficante, eu já fico feliz, né? Se a gente puder, sei lá, qualquer coisa que eu tinha quando era criança, que era uma vida simples, mas eu falo, se só tiver isso, já tá bom. Tiraram muita coisa de nós de lá para cá, não foi? Em nome do avanço, né? Em nome do avanço, mas só perdemos. Hoje a gente tem até que andar de máscara, pessoal. Olha isso. Não é? Se contassem pra gente, quando a gente era pequeno, que um dia no futuro todos teriam que andar de máscara, a gente ia falar, não, isso daí só em filme de terror que acontece, né? É isso mesmo. Mas é isso aí, Cris. Olha, tá aqui com o livro. Também vou te presentear com esse livro aqui. Meu Deus. Que é o contrário daquele ali. Aquele olha pro futuro. Esse aqui reescreve o passado. Que lindo, né? Luiz Felipe. Depois eu quero autografar, vou autografar, com certeza. Obrigada. Olha aqui, pessoal. Uma honra. Império das Verdades. Império de Verdades, que
que é com História da ano de Fundação do bicentenário. Brasil, olha É, só. os 3 aí da família que E contribuíram. vou pra- ler com muito carinho e compartilhar com a minha filha também, que adora Ótimo, história. ótimo, bacana. Obrigada, Luiz Felipe. Bom. E é isso, pessoal. Assim, tem perguntas? Opa, vamos Epa. lá. Demoramos demais para abrir para pergunta. É. Parabéns, a audiência está alta aqui. Antônio Della Fina. Coronel Della Fina, sim, olha, sim. meu amigo. O Antônio Della Fina perguntou se com uma nova eleição do Bolsonaro, com uma bancada forte, o que poderia ser possível a mudança da uma nova Constituição? Sim, eu não tenho esperança, assim, não tenho expectativa, não é esperança. Eu tenho esperança, mas não tenho expectativa de que o próprio Bolsonaro abrace essa proposta ou que a bancada dele, que venha a ser eleita, abrace isso. Eu tenho certeza de que não temos outra saída, tá? Eu estou bem confiante no que está proposto aqui. Gastamos quase 2 anos escrevendo, voluntariamente, foi fora do processo legislativo. Agora, o que eu vou dizer do próximo, a partir de 2023? Vocês podem esperar que o poder efetivo do presidente vai ser fraco. As mudanças que aconteceram nos últimos anos, incluso agora nesse mandato, legislativamente, não é dele, legislativamente enfraqueceram o poder do presidente. O presidente vai ter menos poder de barganha com o legislativo. Então é fundamental que tenha um legislativo bem amplo e que tenha consciência do para onde vai, que tenha pauta, que tenha, sabe como é que vai mudar o sistema eleitoral, o sistema partidário, se vai ter fundo eleitoral, se vai ter fundo partidário ainda, bilionário como é hoje, o maior do mundo, se vai fazer a reforma do judiciário, se vai fazer a reforma tributária, a reforma trabalhista, ainda tem muita reforma trabalhista a ser feita. Então, tudo isso precisa ser parte da base legislativa. O Jair pode falar, eu quero isso. Só que quando, no frigir dos ovos, quem tem o poder? O parlamento. E agora, a partir de 2023, na minha opinião, vai ser um momento em que o eleitor vai entender o que é o poder do legislativo. Cresceu de uma tal maneira que, assim, a gente está agora com uma jabuticaba. Não é presidencialismo, não é parlamentarismo, porque não está definido isso. Então, vai ficar aqui o legislativo cobrando do executivo, vai lá, faz aí. O orçamento está todo na mão do legislativo, o ônus e a cobrança vai estar todo no executivo. E o deputado vai ficar ali, de bem bom, só cobrando. E totalmente anônimo e fora e distante da cobrança popular. Então, tem que reformar isso. Né? Tem que mudar o sistema de voto distrital, sou favorável a isso também. Agora, temos que pautar isso, né, popularmente dentro é uma mudança trabalhosa, né? Não acho que, do dia para a noite. Mas não é impossível, porque veja, o Lula, como ele já popularizou mudanças constitucionais. Eu faço palestra, todo mundo sabe o que o Lula quer fazer. De 20 propostas do Lula, 17 são mudanças constitucionais. E isso está popular. Então, vamos popularizar as nossas para o nosso lado? Vamos fazer isso também? Pelo amor de Deus, considerando que agora vamos ter um legislativo com a pauta na mão, precisamos fazer isso. Sim. É isso que eu digo. Então, o que eu espero? Eu espero, sim, que a gente tenha uma reeleição do Jair. Eu sei que vai ser um combate ferrenho, porque, na minha opinião, o jogo está armado contra ele, contra nós, contra a sociedade brasileira como um todo, e interna corporis ali. Questão do sistema eleitoral, quem é que comanda aquilo, transparência ou não daquele negócio, como é que vai ser. Então, tá complicado, não está muito claro não como é que vai ser jogado essa etapa. Mas eu estou confiante que em termos de popularidade e de momento político, está tudo do lado dele. Sim. E está tudo do lado daqueles que votam conservador. Né? E não está para o lado... não precisa nem falar do nome da besta. O Ari Moraes ele perguntou como o senhor acha como foi o João Dória como governador. E eu complemento um pouco mais. Essa restrição de liberdade, o que pode ser combatido para que governantes sejam estadual, municipal, não restringam tanto a nossa liberdade que pode estar na sua Constituição? João Dória foi um tirano completo.
ele acabou com vários negócios, várias vidas, na minha opinião. Ele é responsável pessoalmente por isso. Fora que não está claro as ligações dele com a China e com a vacina, isso precisa ser explicado. Então, é muito conveniente ele dizer que era frugal no seu gasto pessoal, mas todos sabem que o poder político ele é muito maior financeiramente como poder e não como o salário que ele recebe lá. Sim. Né? Você vê os partidos brigando unha e dente por carguinhos que pagam 2 salários mínimos. Por que vocês estão brigando por um carguinho ali? Porque o poder que o cargo tem é exponencialmente muito maior do que o custo dele. Então, isso em todos os aspectos. Por isso tem que reduzir o Estado, reduzir esse poder todo. Mas o Dória fez uma lambança absurda com São Paulo. Aumentou tributo quando estava fazendo lockdown. Quem é que faz isso se não tem más intenções? Intenções eleitoreiras, ou piores ainda, intenções de desvio, não sei se foi o caso, mas de qualquer maneira, a gente tem que avaliar isso aí. Foi, na minha opinião, o pior governador que a gente já teve. Na nossa história recente, assim, observada, né, na realidade de mídia social, acho que um dos piores deles. Agora uma pergunta minha. Sim. O que o senhor acha dessa onda verde? Está principalmente prejudicando muito a Europa, o que está acontecendo hoje na Holanda, né? Vários agricultores protestando contra algumas leis verdes que colocaram, foi o ano passado que colocaram na Holanda, esse crescimento e a esquerda abraçando muito essa ideia verde, até com por trás uma restrição de liberdade das pessoas. O que o senhor acha? Olha, eu acho que ela existe, ela foi a onda verde que criou as reações que o Macron teve diante da França. O Macron insurgiu contra a Amazônia em função de mudança de clima político dentro da França por causa da ascensão dessa onda verde aí. Assim, do ponto de vista brasileiro, olhando a Europa, é uma piada, uma grande piada. Né? Você vê onda verde na Europa, né? Considerando o passado industrialista que eles tiveram e de fato, como se você caminha pela Europa, você não vê um terreno completamente devassado pelas indústrias, muito pelo contrário, você vê paisagens muito bonitas. A maioria, sobrevoando a Europa, é extremamente bonito. Todos os países, você não vê na cidade, você fala, poxa, sabe, onde é que está essa destruição toda aí do meio ambiente? Por incrível que pareça, são cidades sofisticadas que vivem em certa harmonia lá com verdes, etc. Então, eu não entendo. Então, não sei se é com eles próprios, ou a radicalização interna deles, que, na minha opinião, não está condizente nem com a realidade deles, e se for transportar aquilo para fora da realidade europeia, é uma grande piada, sobretudo concernente ao Brasil. Né? O Brasil, Agenda 2030. considerando, eu acho que é anti-humano até o que eles estão propondo. Exatamente. Né? Essa pauta ambientalista em colocar uma árvore acima do ser humano, mais importante como que um ser humano, aí já começa no nível de radicalismo que eu simplesmente não entendo. Imbecilizando exato. Enfim, mas eu acho que tem muito disso lá e, de fato, são as pautas para onde a esquerda está indo. A esquerda antes era pautada na questão do trabalhador. Só que as regulamentações, a tributação, a regulamentação matou o trabalhismo. Quem matou o trabalhismo foi a própria esquerda. Não foi as oportunidades que os liberais, os conservadores geravam. Não foi isso. Foi o excesso de regulamentação e tributo que a esquerda criou para ela própria. Então matou o trabalhismo, a base trabalhista diminuiu. Então para onde foi as narrativas que iam controlar a produção, que iam diminuir a produção ou ao menos ter uma alavancagem contra a produção? Ambientalismo, feminismo, né? Tudo isso na questão do familiar também, redução também, o aborto é uma grande questão, você reduzir a população mundial, isso eu vou dizer, é um fato, tá? Todas as teorias econômicas, todas elas, incluso o socialismo, incluso o capitalismo, incluso o comunismo, são baseadas em crescimento econômico. Capitalismo, liberalismo, como você quiser pautar, capitalismo, liberalismo,
comunismo e socialismo, eles precisam de crescimento econômico. E pela primeira vez na história, a gente está olhando para frente e está vendo que o mundo já está estolando em termos de população. E a população vai começar a cair. Aqui o Brasil já está abaixo, está só caindo. A fertilidade brasileira está a 1,7. Então a gente não está em nível de reposição da população. Isso. Brasil. Tá? Europa já está nesse nível há muito tempo já. Está até mais baixo que isso. Alguns países estão com 0,8 até. Tá assim, estão perdendo população, perdendo 1 milhão. Aí em questão de 10 anos vão perder 1 milhão de habitantes, 1, 2 milhões, dependendo do país. Então, qual é a teoria econômica que sobrevive que nós teremos no futuro em que tem a população decrescente? Não foi elaborada ainda. Não foi elaborada. E esses movimentos de verde, abortista, feminista e tal, tudo vai no sentido de diminuir a população mundial e você gerar toda essa... Em francês tem uma palavra maravilhosa, mas se eu usar aqui não vai fazer sentido. Mas é essa convulsão de para onde vamos. Contraproducente. E o mercado, você vê o mercado de ações hoje também está sentindo isso. Olhando para... ESG é outro que vai diminuir, aumentar o custo das empresas, diminuir a produção. Agenda 2030. Diminuir a produção, controlar e controle. Tudo é controle, diminuição. Então, tudo está indo para esse lado. E qual é a teoria econômica que se encaixa nisso? Não sobrevive, não tem como. Então, de fato, são movimentos destruidores de civilização e de uma realidade que é natural do ser humano. O ser humano é para crescer e multiplicar. Isso. A população é para se crescer e se multiplicar. E através desse crescimento gera-se algumas crises geram novas tecnologias e aí geram novas oportunidades de expansão para outras realidades. Então é isso que eu acredito, né? Mas esse pessoal Vai até contra a segurança alimentar do mundo também, né? Porque se você começar a ter muita essa onda verde, controle de agrotóxicos, controle de como está acontecendo na Holanda, de criação de gados. Exato, você leva uma insegurança alimentar para o mundo. Você criminaliza até a criação de gado. Até a criação de gado, porque lá na Holanda, eles estavam falando que o gás ali produzido pelas fezes do animal que ia para o rio criar a flatulência. Não, mas você veja, se você consegue justificar isso e transferir isso para a lei, você consegue justificar qualquer coisa. Você justifica aborto rapidinho. Isso, você justifica eutanásia, até assassinato. Você já justifica. Porque o arco argumentativo de chegar lá, simplesmente tem que estar todo ele pautado em ciência. E existe, de fato, essa ciência que comprova isso? Na minha opinião. Sabe, existe, de fato, todas essas junções foram cientificamente provadas que uma coisa causa aquela outra. Então, é isso que eu acho que a gente está chegando num ponto também outro termo em francês que fala assim, n'importe quoi, assim, não importa, qualquer coisa vale. E a narrativa existindo, eles comandando os sistemas, aí que está a subversão. Né? Como eles comandam os sistemas, eles impõem isso goela abaixo. Não importa que vocês estão criando todo esse problema, não importa que isso vai gerar um caos, não importa... Temos aqui um sistema democrático que passou essa lei e agora vamos tratorar essa lei e impor ela na sociedade. E, infelizmente, né, Luiz Felipe, eu observo cada vez mais as pessoas permeáveis a qualquer argumento. Qualquer absurdo faz sentido e daqui a pouco elas estão reproduzindo isso como verdade absoluta. Então é perigoso, as pessoas não têm mais nem o benefício da dúvida, né? É isso mesmo. Você falando em controle populacional é um tema que eu não gosto de abordar, porque eu tenho muitos amigos gays, tenho gays na família, assim, não tem absolutamente nada contra. Mas essa imposição da cultura GLBT, que mais aí, né? LGBT. Né? Você inverteu. LGBT. Você vai ser criminalizada por ter invertido a sigla. Isso, é um perigo. Mas você olha e você fala assim, puxa, também é um meio eficiente de inibir a procriação, a reprodução humana, né? Claro. Então, e isso assim, puxa, quantas casas hoje a gente passa, quantas empresas estão usando a bandeira? Eu falo, puxa, legal, mas tem tantas coisas que a gente poderia também levantar
levantar a bandeira e ninguém está lembrando, né? Exato. Vamos levantar as bandeiras do autismo, por exemplo, das deficiências, né? Tem tantas bandeiras aí Sim, exatamente. que assim, que a gente não tem, em toda família tem também, mas que parece que isso hoje é menos importante. Então, eu acho que é sempre isso, sabe, Luiz Felipe? A gente tem que trazer as pessoas de novo ao livre-arbítrio, inclusive do pensamento, porque estão tirando da gente até o direito de pensar. Né? É isso mesmo. É bastante preocupante. É isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Luiz Felipe. Um prazer enorme. Obrigado, Você Cris. sabe que você Parabéns é muito aí. querido. Muito obrigado. Sempre Igualmente, assim, tá? Obrigado. Tá de parabéns, Cris. Obrigada, E obrigada. vamos adiante aí. Você tem uma função importante aí para representar São Paulo, representar Paulista, né? Temos uma assembleia aqui local, que eu diria até que é bem confortável comparado ali com Só de com ser em Brasília. São Paulo já é muito mais confortável. Mas enfim, que tudo corra bem para todos nós e sobretudo para o nosso Brasil, né? Que eu acho que a gente está num momento singular aí na nossa história. Eu até comparei isso nós somos o que as Astúrias foi para a Península Ibérica muito tempo atrás, em que as Astúrias é que onde concentrou todos os cristãos que fugiam dos sarracenos muçulmanos que invadiam a Península Ibérica. E aí nas Astúrias se concentraram e dali eles lançaram uma guerra de reconquista de toda a região. E eu vejo o Brasil exatamente assim. O Brasil é o último país ali com um bastião de segurança ainda. Né, que tem aí, você pode ainda dizer que aqui ainda preserva a família, os valores. Isso. E que esperamos que daqui a gente lance uma reconquista aí, não só de nós mesmos, mas também talvez, oxalá, a gente influencie os outros também. Amém. Que Deus te ouça e multiplique toda essa fé. E é isso, pessoal. A gente precisa, assim, ter fé. O Brasil é nosso, a nossa bandeira é essa daqui. E a gente tem que acreditar. Não adianta achar que se abandonar tudo aqui, abandonar o barco, que lá fora é melhor. Não é, né, Luiz Felipe? Aí. Então, aqui a nossa terra é sagrada e tem que ser tratada como tal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz Felipe. Cris. Um prazer e sucesso. Para você também. Muito obrigado para todos nós. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana que vem, na quarta-feira, porque vai ser um dia antes do podcast, às 21 horas. Obrigada, pessoal.